Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando mais um bate-papo espírita aqui no nosso canal. Dê seu like, nos acompanhe também pelo Instagram. Faz um trabalho aqui para que vocês possam ficar bem inteirados da doutrina espírita. Pelo menos é o que a gente tenta fazer aqui, eu, Cláudio Mendes, chegando para mais um programa aqui no nosso canal. O pessoal já chegando, viu, Cláudio? Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Cláudio Uma sempre, satisfação estar com vocês aqui novamente. pois é, Cláudio sempre empolgado aí com a ciência e nessa questão de pandemia, né, Cláudio, querendo vacinar os filhos, já É, na terceira dose, né? tentei, mas Mas não deu certo, infelizmente não. eles não podem ainda, né? Não sabia, não, é. Pois é. Eu tomei a vacina domingo, Ah, tive umas reações muito fortes, sabe? foi? E até que eu estava doente. Mas só foi um dia também, então era da Ah, vacina, né? tá certo. Mas é isso, é a ciência vencendo essa pandemia. Se Deus quiser, a gente vai reverter Certeza, esse quadro, né? é esse o caminho. Mandar um boa noite aqui pro seu Barreto, viu? Tá nos acompanhando. Meu querido Barreto, manda um abraço aí para seu Cleobe e todo mundo aí da UNEC. Ivonice Alcântara, Boa noite, Ivonice. a Gianine está conosco, que é a irmã da Jaqueline. Valeu, obrigado, viu, Jaqueline? Janine. Acho que o Vicente Neto está por aqui também. Né? O Tá, Vicente sim. Boa tá noite, aqui o Vicente. Vicente. Boa noite. Dona Dilma, E Fábia. Maria de Jesus, Dilma. Tem uma turma boa já nos acompanhando. Fábia, grande abraço para você. E o Valdemir, olha, depois a gente tem que trazê-lo aqui para mais uma entrevista, porque o pessoal tá com saudade, viu, seu Valdemir? Eu acho que ele entra já aí. Ele hoje Ele já tá me mandou aqui. uma Ele, mensagem cobrando pelo programa. ele já está aqui, já está. Boa noite a Aí eu todos. não Ah, estou mandou vendo uma aqui mensagem ainda. aqui, né? Boa noite a todos, que sejamos assistidos pelas boas energias. Olha, é o que a gente mais espera, viu, seu Valdemir? Boas energias. É ele. Muito obrigado, viu? E é isso. Daí depois a gente vai trazê-lo aqui para mais uma Vamos entrevista. trazer para a gente conversar sobre aura e essa questão toda energética que ele domina muito. É Olha um só, que médium de legal. efeitos físicos muito, muito bom. Pois é, esse tema é muito pertinente, assim, Cláudio, hoje, que a gente, né, escolheu, porque a gente sempre está falando de doenças, né? É um tema recorrente, porque como nós somos finitos como seres, e a doença ela é, é um partícipe da nossa vida, né? Então as pessoas morrem das mais, ou chegam a um limite das mais infinitas, variadas formas de doenças. E a gente está convivendo agora com essa questão do vírus, do coronavírus. Nós tivemos outras pandemias, endemias, pandemias e outras doenças que não chegam a ser endêmicas, mas pontuais, estão invariavelmente relacionadas com nossas vidas, né? Passadas por nossas escolhas também, porque quando a gente reencarna, a gente faz escolhas, né? A gente planeja a nossa encarnação e em muitos casos a doença ela vai fazer parte desse resgate, né? Mas a gente vai falar de um tema hoje que é a relação entre doença, né, e o perispírito. O que é que a gente pode esperar, inclusive, da ciência mais um tempo para frente? Eu não vou dizer que seja daqui a 10 anos, mas mais algum tempo, inclusive, os nossos médicos eles estarão já com alguma facilidade detectando as doenças já através da visão do perispírito, né? Então, é um tema muito interessante que a gente vai trazer hoje. A gente já falou, você já falou, nós falamos já sobre o perispírito.
e vai ser um tema também muito abordado aqui, porque isso é muito, está muito intrínseco, né, a nossa individualidade, porque não tem como falar em ser humano sem falar em perispírito, né? Espírito, perispírito e o nosso corpo carnal. Cláudio, mas o mundo, abrindo aqui o programa, o mundo está adoecido. A gente está vendo aí, por toda parte se encontram pessoas doentes, de enfermidades, as mais variadas, mesmo crianças em tenra idade, sucumbem diante de uma infinidade de vírus, bactérias e agentes mortíferos dissipados por toda parte. A sociedade vive o paradoxo de que a medicina avança como nunca. Interessante isso. Alavancada pelas descobertas da biologia molecular e da física quântica. E mesmo assim, a sociedade mundial experimenta um momento de epidemias de infarto, câncer, depressão, Alzheimer e tantas outras. Aí eu pergunto para você: além dos aspectos físicos, materialistas envolvidos nesse processo, podemos dizer que a sociedade está espiritualmente doente? Dá para estabelecer uma relação entre adoecimento e espiritualidade, Cláudio? Vamos lá. Emerson e colegas, antes de mais nada, fazer aqui a minha introdução já comum a todas as nossas sextas-feiras, né? Gostaria de dizer a todos que aqui não tem nenhum especialista em nada, nenhum guru, ninguém que... Aqui é tudo estudante, a gente está numa condição de um bate-papo que é um encontro informal, portanto, para a gente trocar ideias, né? Por isso está aberto aí o chat para perguntas, questionamentos, que eventualmente a gente possa saber responder ou acrescentar alguma coisa. E o segundo ponto que eu sempre faço é fazer a leitura de um trecho do Evangelho, né? Ou do Novo Testamento, enfim, relacionado ao tema. Eu pensei aqui dois deles. Um deles está em Coríntios, 1 Coríntios 15, 44. Um trechinho pequeno que diz o seguinte: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O segundo trecho é Mateus 15, 11, que diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Dito isto, colegas, adentrando ao tema, a OMS reorganizou o conceito de doença, né? Para muitos, doença era a ausência, a saúde era a ausência de doença, né? Mas a OMS foi mais fundo e ampliou esse conceito e relacionou 3 fatores para considerar alguém saudável. O primeiro fator é a harmonia fisiológica. Fisicamente, biologicamente, você está bem. Aí sim a ausência de doenças físicas, né? O segundo é a harmonia, o bem-estar psicológico. E o terceiro é o equilíbrio socioeconômico. Se você tem algum desses setores da sua vida tumultuado, segundo a OMS, você não tem saúde. Saúde, né? Então, o conceito de saúde não é aquele conceito tão simples. A gente tem que se apegar ao conceito técnico, e aí eu fui buscar aqui na própria Organização Mundial de Saúde, que é o órgão internacional que trata dessa questão. A questão é que o homem é um ser integral. O homem, a gente já viu aqui em várias oportunidades, não é apenas o corpo físico. Nós somos uma realidade múltipla. Eu posso trazer aqui 3 teorias. A primeira é que o homem é um ser ternário. Ele teria 3 aspectos, né? Que seria o corpo físico, o perispírito e o espírito. Esse aspecto é bem embasado no espiritismo kardecista. Ou seja,
Não que existam dois espiritismos, mas no espiritismo com base na codificação do século XIX. Um segundo, em que seria quaternário. Aí a gente acrescentaria um pouco mais. E um quinário, que seriam cinco. E ainda existem outros que alegam que o homem, como ser integral, possui 7 ou 8 corpos, veículos de manifestação, como os teosofistas que vão para o corpo búdico, para o corpo átmico, enfim. Mas para a gente, seria o físico, perispírito e espírito, o ternário, mas há quem entenda que é o físico, o duplo etérico, o perispírito, ou psicossoma na linguagem de André Luiz, e o mental soma, também trazido a nós por André Luiz. Né? Mas o quintenário acrescentaria o espírito, porque para o pessoal do quaternário, o espírito estaria no mental soma. E se você diluir bem, seria espírito, mental soma, psicossoma ou perispírito, duplo etérico, o corpo vital, energético, e corpo físico. Então, isso é o homem. O homem não pode ser simplificado como um corpo físico. O espiritismo já matou a morte desde o século XIX. Então, se após a morte, que é o descarte do corpo físico, o homem ainda vive, então o homem não é o corpo físico. Está constatado. Né? Então, a grande questão é que a humanidade tem adoecido, sim. A humanidade tem adoecido muito. São doenças de todos os aspectos, tanto sob o ponto de vista psicológico, como sob o ponto de vista físico. Né? Eu vou muito, durante a nossa conversa de hoje, fazer referência a esse livro que está aqui atrás de mim, que é o livro Ação e Reação, da coleção do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. O repórter, né? André Luiz foi o repórter do mundo espiritual, Chico Xavier, por André Luiz. Vou fazer muita referência a esse livro. E agora já começo citando um trechinho pequeno dele, que ele fala das patogenias das doenças. Diz o seguinte: a patogenia, na essência, está no capítulo 10, tá? Envolve estudos que remontam ao corpo espiritual. Ou seja, as doenças, nós precisamos estudar não só o corpo físico, mas também o corpo que ele chamou aqui de corpo espiritual, que o mesmo André Luiz chama de psicossoma ou perispírito. Perispírito, a gente já teve um programa só sobre isso. Foi uma expressão cunhada por Allan Kardec e corroborada, assinada embaixo pelos espíritos superiores nas primeiras edições do Livro dos Espíritos, na primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, veja, perispírito, porque envolve o espírito, foi uma expressão criada por Allan Kardec, mas que o próprio Espírito de Verdade diz que essa expressão é boa e passou a utilizá-la doravante. Inclusive, existe um estudo mais aprofundado na Gênese sobre o perispírito. Então, continuando a leitura, a patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais, para que a gente não fique pegando apenas aspectos do ser. Como nós somos um ser com múltiplos corpos, se a gente estuda só o trecho físico dessa realidade, a gente está levando a conclusões falhas e irreais, porque a realidade é o tudo. Diz ainda, voltando à Terra, ou seja, quando reencarnamos, e esse reencarnar é uma constante na nossa vida que é infinita, voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, ou conforme as nossas necessidades de redenção. Então, a gente, quando vem para cá, a gente vai trazendo tudo que a gente já conquistou, o que a gente criou durante as outras encarnações. Costumo dizer, o pacote fica pronto. Quando a gente desce para reencarnar, a gente pega essa bagagem e desce com ela. A bagagem fica esperando ali. Não tem como passar sem ela, não. E o mundo moderno, Emerson, ele incrementou uma coisa, ele potencializou, porque isso é do ser humano, sempre existiu.
E a modernidade, as redes sociais e tudo isso com o qual a gente não sabe ainda lidar muito bem, por causa da velocidade com que aconteceu, o que tem acontecido, trouxe à tona uma coisa que tem adoecido as pessoas, que é o pensar mal. Nós não valorizamos isso, né? A gente acha, todo mundo, eu me incluo, que como nós somos só o corpo físico, a gente às vezes está entorpecido nessa realidade, a gente acha que um comentário maldoso, um pensamento negativo em relação a quem quer que seja, isso passa desapercebido. Não é verdade. O pensamento é uma força motriz geradora, inclusive, de formas físicas no plano astral. Ele tem um poder enorme. Então, o mundo moderno pensa muito mal do outro. Né? E isso é muito imediato. Você abre ali uma rede social, imediatamente você tem ali 1.000 pessoas que você segue, e das 1.000 você olha, você critica 990 em Quer dizer que pensamento. cada pensamento desse é um dardo que é lançado no espaço e atinge a psicosfera, Cláudio? Com certeza atinge sim. O pensamento, como energia, não tem tempo nem espaço. Ele é atemporal, ele atinge sim. Né? Então, esse pensar mal é uma coisa, é uma força motriz negativa que gera, todo pensamento, colegas, gera um sentimento. Vem atrelado a isso. Gera uma emoção. E, consequentemente, a ponta da lança, dessa lança que a Hermeson referiu, é a energia. Então, eu começo aqui com um inocente pensamento, mas na ponta desse pensamento vem a emoção, o sentimento e a energia. Esse é o dardo fatal. Mas é um dardo fatal que, ao contrário do que muitos pensam, não atinge a vítima, atinge o algoz. Atinge primeiro quem pensa, a psicosfera, a aura dessa pessoa que tem pensado mal, que tem desejado mal, fica uma aura deteriorada, repleta de cunhas mentais, de possibilidades de acesso a assédios, inclusive. Né? Então você adoece. Né? Só que isso é muito imperceptível, isso é totalmente imperceptível para 99,9% das pessoas. É imperceptível. Esse adoecimento ele é paulatino, ele é lento, ele não acontece imediatamente como uma topada, como quebrar um braço, não é como um acidente, não é assim. Ele é muito lento, ele é acumulativo. Essas energias negativas se acumulam em torno da aura, se acumulam em alguns chakras principais do corpo perispiritual, do corpo energossomático, do nosso corpo duplo etérico, e vai travando aqueles chakras, vai entupindo aqueles chakras, vai jogando lama naquelas engrenagens que às vezes param de funcionar ou funcionam equivocadamente. E isso favorece a entrada de assédios, de espíritos oportunistas. Né? A questão também é que a medicina atual, e tende a isso, parece, a meu ver, a complicar mais ainda, insiste em ver o homem como um ser uno, como se fosse só o físico. Então, você está com um problema no estômago, você vai para um determinado especialista de estômago, ele vai resolver ali o problema do estômago. Mas ele está resolvendo o problema que está presente em um dos corpos. A cicatriz perispiritual, a cicatriz energética permanece. É como se você tomasse um remédio para dor de cabeça, a dor passa, mas a origem da dor de cabeça, às vezes um tumor ou qualquer coisa do gênero, não foi resolvida, mas cedo ou mais tarde ela volta a estourar, a explodir. Então, o mundo moderno vive potencializando, maximizando conceitos e sentimentos como orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade. Esses vícios da mente geram perturbações e doenças nos nossos corpos. Né? Existe uma relação muito grande entre eles. A gente divide, Hermes, quando a gente divide aqui em 4 ou 5 ou 10 ou 30 corpos de manifestação, dependendo da visão doutrinária, da visão filosófica, isso é meramente didático.
A gente faz para a gente, na nossa limitação, poder compreender. Mas é tudo uma coisa só. Nós somos um ser, nós somos seres integrais. O homem, aqui o outro livro, já vou citando logo. O homem é um ser integral. Esse é do Divaldo. Homem integral. Que ele traz a ideia de que o homem não é o físico só. E, dessa forma, o Divaldo é muito voltado a essa questão do tratamento das depressões, da parte psicológica, né? Com a Joana. O tratamento não deve, portanto, incidir apenas na realidade corpórea, na realidade física, que é apenas uma dessas realidades. Se a gente resolve, aspas, apenas naquele corpo, naquele veículo de manifestação mais grosseiro, a gente deixa o resto tudo com as sequelas, ou tudo com o germe causador daquilo. Nas outras encarnações, aquilo volta a se manifestar fortemente, porque o problema não foi resolvido, o problema foi adiado. A sensação de dor, a sensação de doença, que nós achamos que doença é algo exclusivamente do corpo, a gente diz, eu fui curado. Você foi curado? Não, você retirou, extinguiu as manifestações daquela enfermidade complexa no teu corpo físico. Mas, efetivamente, ela foi extraída do todo, do homem, do ser integral. É isso que precisa ser refletido. Cláudio, e aproveitando assim esse momento aqui, quando Jesus ele fazia a cura de uma doença, ele fazia a cura no perispírito e isso se propagava para o corpo, era assim? Exatamente. Jesus, como um Cristo manipulador exímio dos fluidos vitais, né? A gente já viu até a questão da ressurreição de Jesus, com a manipulação de fluidos vitais. Ele fazia isso com as energias dele, e na conversa passada a gente falou, inclusive, daquela possibilidade de Pedro, que era apenas um apóstolo, um dos que tinha mais fé, né? Ele conseguia curar com a aura, com a presença dele. E Jesus tinha essa possibilidade, inclusive à distância. Quando o legionário romano pediu a ele que curasse o seu servo, Jesus disse, eu vou até lá. Ele disse, não, na minha casa o senhor não é digno, eu não sou digno de recebê-lo. Se o senhor disser aqui, eu tenho 100 homens ao meu comando, se eu disser, eles cumprem minhas ordens. Se o senhor disser alguma coisa aqui, ou quiser, ou pensar, eu tenho certeza que meu servo ficará curado. E assim Jesus fez. E ele disse, entre todos, esse homem foi um dos que eu vi com mais fé. Isso foi trazido aos evangelhos para nos dar o exemplo de que um gentil, uma pessoa que estava fora daquela realidade, daquela crença, tinha mais fé do que os que estavam por ali. Então Jesus curava interferindo diretamente no perispírito, né? Pelos canais energéticos, evidentemente, do duplo etérico. Porque o duplo etérico é aquilo que faz a ligação, né? É a cola que faz a ligação entre o perispírito e o físico. E ele também, Emerson, são os poros de entrada, porque é no duplo etérico que ficam os chakras. E os chakras são condensadores de energia que jogam energia para fora e jogam energia para dentro. É como a gente respirando o tempo todo. Os chakras fazem isso o tempo todo. Né? Eles põem para dentro o que os hindus chamam de prana, que é a energia vital. E, ao mesmo tempo, degenera essa energia, a energia mais tóxica, mais densa, eles põem para fora. Então, essa respiração energética é constante. E é por esses poros que as energias, por exemplo, do passe, adentram no assistido, na pessoa que vai recebê-lo. Quando a gente impõe a mão e faz uma oração, ou faz um reiki, ou faz aplica um passe, nós estamos exteriorizando as melhores energias, muitas vezes amparados por mentores. Os mentores potencializam com as energias deles as nossas, e o caminho de entrada dessas energias são esses chakras.
Então, Jesus atuava sobre o perispírito, mas sempre as energias adentram pelo, eu chamo de poros dos chakras, são esses locais permeáveis por onde as energias entram, não só as boas, quando a gente tem contato com energias tóxicas também, é por lá que elas entram. Ok, eu estou com a pergunta aqui do Vicente Neto. Doutor Cláudio, Emerson falou que temos um mundo doente. Existiria, pois, uma manifestação energético-espiritual de caráter global que nos afetaria reciprocamente a todos? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que nós não vivenciamos apenas os assédios individuais, Vicente e colegas. Existem entidades trevosas que comandam uma multidão de entidades obnubiladas, envolvidas com o mal, não é? No intuito de colocar para trás a humanidade, de atrasar a evolução da humanidade. Essa é a questão. Não é? Nós temos notícias pelas obras de André Luiz, que principalmente na obra Libertação, que existem mega assediadores ou obsessores num tamanho mega, ou seja, com energias potentíssimas acumuladas por séculos e séculos, sem reencarnarem há muitos séculos, comandando legiões de pessoas, de cientistas para o mal, entende? Então, essa comoção, essa questão toda do adoecimento, não é só o adoecimento individual. O planeta adoece. Do mesmo jeito que quando a gente diz, olha, quando a gente quer evoluir um planeta, transformá-lo de planeta de expiação para um de regeneração, o que vai evoluir é a pessoa, da mesma forma. Se esse conjunto de pessoas regride, tudo regride. Não é? E não obstante o Espiritismo diga, mas é mal interpretado, a meu sentir, que não há regressão espiritual, não é? A gente aprende isso no ESD, enfim, que os espíritos não regridem. Mas eu tenho uma interpretação muito pessoal minha, que eu vou colocar agora, e aí cada um faça a sua reflexão. E não obstante não haver a regressão propriamente dita, toda estagnação se transforma em regressão quando o teu grupo evolutivo vai à frente, você fica. É ou não é? Pensem comigo. Se você tem um grupo evolutivo composto por milhões de pessoas, não é por uma família, tá? A família é o grupo evolutivo próximo, é o teu grupo evolutivo ali muito próximo, mas você tem um grupo evolutivo de milhões com quem você convive durante toda uma vida. Se você comete alguma coisa, algum ato muito forte ou suas atitudes você estagna, e não obstante você não tenha retrocedido propriamente dito, mas todo o teu grupo passou para frente, ou quase todo, e você nessa condição regrediu. Então a minha visão é essa, há regressão nesse ponto. Então existem essas entidades que trabalham para o mal, não é? Inclusive vez por outra, e agora tem muitas delas têm reencarnado também, né? Desde a Segunda Guerra Mundial tem acontecido uma verdadeira reurbanização no mundo espiritual. E isso implica num renascimento de muitas entidades, de muitos espíritos que estavam sem renascer há muito tempo. E quando eles vêm para aprender com a gente. E por isso que às vezes a gente tem a sensação de que, como assim está evoluindo se tudo está piorando? É porque essas pessoas, esses espíritos, estão tendo uma última chance, antes do planeta se transformar em regeneração, de realocar os seus sentimentos e ficarem por aqui, e não serem levados, migrados para um outro planeta de condições inferiores. Tá bom, estou com a pergunta aqui da Ana Ximenes. Na obra Céu e Inferno, Kardec explica que o perispírito é a verdadeira sede da dor e das doenças, ao passo que o corpo somente repercute as moléstias que se instalam no corpo astral. À luz da ciência atual, o senhor entende procedente essa teoria? Eu acho, Ana, colegas, que
o que disse Kardec naquela época ainda está bem atualizado, está bem atual. Né? A questão é que, à medida que o tempo passa e a ciência vai evoluindo, na verdade não é evoluindo, é se descobrindo, pequenos detalhes vão aparecendo e a gente vai tendo uma visão mais global do todo. Por exemplo, André Luiz, nas obras de André Luiz, que a gente referiu uma hoje aqui, André Luiz diz o seguinte: o adoecimento tem duas formas de acontecer. Ora é de dentro para fora, ora é de fora para dentro. Veja bem como tem relação com o que foi perguntado. O adoecimento de fora para dentro são as incúrias e as irresponsabilidades que nós fazemos com o nosso corpo, não só com o nosso corpo físico, mas com o nosso conjunto de corpos durante uma vida. Então a gente agride muito tudo isso. Né? À medida que a gente vai agredindo o corpo, a gente vai reduzindo a nossa carga energética e é uma espécie de aspas, uma espécie de suicídio. A gente vai diminuindo a nossa quantidade de vida aqui, física aqui na Terra, com a qual a gente chegou. Então, as nossas incúrias, os nossos vícios, os nossos pensamentos maus, negativos, vão diminuindo a nossa vida aqui, vão causando adoecimentos aqui. São as causas externas, exógenas. Veja a inteligência de André Luiz. E as endógenas são aquelas com as quais nós já nascemos, porque elas vieram de outros processos reencarnatórios. Nós trouxemos no perispírito, né, o germe do adoecimento, decorrente de nossas condutas em outras vidas. Ô, Cláudio, é Oi. por isso que a Dilma colocou aqui, a regra é geral, para toda ação, uma reação, causa e efeito, é isso? Dilma, a gente já teve até um programa sobre causa e efeito, ação e reação. Exato. É assim, não é assim tão simples, mas é isso. Ninguém escapa, é inexorável a causa e efeito, a ação e reação. É uma lei da natureza. Todas as leis naturais, as leis de Deus, têm uma única finalidade: harmonizar. Harmonizar tudo. Porque tudo é harmonia para Deus. Então, tudo que sai da harmonia tem que voltar para a harmonia. E às vezes esse puxar de volta traz dores, traz sofrimento. Mas esse sofrimento precisa ser interpretado não como um castigo, mas como um trazer de volta, como uma cura. É bem filosófico, mas é por aí. Então, a causa e efeito que a gente entende não é automática, não é talião, não é olho por olho, não necessariamente. Né? Então, o camarada, na encarnação passada, cometeu um homicídio. Aí, nesse, vai ser morto. Não é bem assim. É perfeita a lei. Você não vai sobrar um centil. Você vai pagar todos eles. Mas não necessariamente da mesma forma. A natureza vai achar uma forma de você sentir aquela necessidade, aquela dor e passar por aquele sofrimento, que é pedagógico, não é um sofrimento por sofrer, da forma mais adequada, para que você obtenha o seu resultado, que o resultado é evoluir, melhorar, não fazer mais, expiar. Né? Então, às vezes, a gente tem uma ideia negativa, porque em italiano, olho por olho, dente por dente, isso é claro. Mas na causa e efeito da gente, do espiritismo, não é bem assim. A causa gera um efeito, mas não necessariamente o mesmo. Sabe? Gera um efeito no sentido de gera um efeito pedagógico, gera algo que vai te fazer mudar aquela concepção, aspas, pagar aquele preço, recompor aquele dano e seguir em frente. Sempre com a finalidade de te fazer evoluir, nunca de te punir. Essa é a minha visão de causa e efeito. Excelente. Agora, sobre essa ótica espírita, esse processo de adoecimento é apenas um fenômeno material ou implica em algum nível de comprometimento espiritual? O perispírito possui alguma relação com as doenças? Eu sei que às vezes a gente às vezes É, fala,
parece estar falando sobre a mesma coisa, retornando, né? Mas é sempre É porque é importante. tudo muito interligado. Isso está É, bem interligado com a pergunta que a Ana fez há pouco, não é? Sobre a questão do perispírito, né? E você também fez uma pergunta, não sei se foi você ou Vicente, sobre. Foi você, se Jesus curava pelo perispírito. isso. Muito bem. A questão é que, olha, a lógica é a seguinte: a gente adoece o corpo físico, esse adoecimento cria sequelas, formas energéticas, cicatrizes energéticas, vamos dizer assim, para ficar mais didático, no corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual, ele não é descartado tão cedo, você vai reencarnar com ele várias vezes. Né? Quando for da próxima vez que você for reencarnar, você vai usar esse corpo perispiritual. Como ele é moldável, você molda o que quiser. Então você pode nascer no corpo de uma mulher e você vai trazer naquele corpo novo, no corpo perispiritual, você vai trazer as sequelas do que você sofreu, você causou no seu corpo físico e vai ter um adoecimento lá. Então você nasce muitas vezes com uma doença, aspas, congênita e fica atribuindo a culpa a Deus, à natureza. Como fui tão injusto comigo. Então é isso. Se você não E o pior é que você adoece bem mais, né? Nesse sentido, de você estar remoendo o assunto. é uma bola de neve, É, cresce bem, né? Cresce bem e cresce forte, porque ela desce a ladeira. é. É isso aí. Então a gente tem essa mania. A gente se adoece, 99% das enfermidades são causadas por nós mesmos. Não tenha dúvida. Esse 1% aí eu estou sendo generoso para atribuir a um acidente ou alguém que causou em ti, e aí é karma dele, ele se vire. Mas 99 é isso. A gente causa. Né? Aí quando a gente nasce com aquela sequela, com aquele problema, a gente, porque está obnubilado pelo físico, com o esquecimento, que é uma dádiva, a gente começa a atribuir ao Criador. Ah, porque eu nasci assim. Se você tira por um segundo, numa retrocognição de vidas passadas, esse véu espesso que divide uma vida da outra, você vai dar uma brechadinha no que tu fizeste lá na vida anterior, ou em 10 vidas anteriores, porque a ação e reação também não é tão imediatista, você pode ter causado isso há 1.000 ou 2.000 anos atrás, e só agora, oportunamente, tudo é arquitetado direitinho pelos mentores da reencarnação, você está passando por isso. Né? Então, a gente tem essa rota de fuga, atribuir ao outro, né? Isso no dia a dia também. Vou ler aqui uma passagem de um livro do Chico, chamado O Consolador. No ponto 96, é um parágrafo bem pequeno. Veja o que ele diz. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Ou seja, o envoltório humano é o corpo físico. As chagas da alma, a alma para ele, é o perispírito. O espírito encarnado é a alma, que é o perispírito. Então, as chagas do perispírito se manifestam no envoltório humano. O corpo doente, ou seja, o envoltório humano doente, reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, o corpo doente é só o reflexo do espírito doente, do perispírito doente. Não é? A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Ele, em 3 linhas, diz tudo. Foi. Então é isso. O perispírito tem um autor brasileiro, um cientista, né? Que a gente fala muito nele aqui. Na conversa passada eu trouxe um livro dele à tona. O Hernani, né? Hernani Guimarães. Ele chama o perispírito, um termo bem técnico, bem interessante, é modelo organizador biológico. O perispírito é aquela chapa de impressão da tipografia, né? Antiga tipografia, né? Os tipos é aquilo. Ele que cria, ele que traz, ele é o molde. Ele é o molde. Então, um modelo organizador biológico. Se você tem uma lesão no perispírito causada por vidas passadas, ele vem. E a doença aí se manifesta não como um castigo, mas como uma possibilidade de você realizar o ajustamento e corrigir aquilo ali.
Ô, Cláudio, não sei se eu vou fugir um pouco do assunto, mas hoje, por exemplo, os médicos que estão aliados com o espiritismo, eu não sei se eles conseguem, mas eu acho que eles já admitem tratar o próprio perispírito, né? Como uma forma de tratar a doença. Mas será algo muito comum no futuro, assim, os médicos vão enxergar as doenças já a partir de uma visão espiritual? Eu não tenho dúvida, porque, Hermes, esse é o caminho natural da evolução. Não tem jeito. É isso. Eles logo vão. A ciência materialista, de um modo geral, não só a medicina, logo vão perceber que não tem como explicar determinados fenômenos, e esses fenômenos precisam de explicação, porque eles vão chegar encostados na parede, digamos assim, eles precisam de uma explicação e eles não terão como explicar esses fenômenos só com a ciência, que detém, perceberão que os espiritualistas, e aí eu não puxo sardinha só para a gente, não, espiritualistas de um modo geral, tem gente falando sobre isso há 5.000 anos, tinham razão em muitas coisas e que essas muitas coisas precisam ter um olhar científico sobre elas. Então, eles voltarão esse olhar científico sobre elas e começarão a descobrir, a mostrar que aquilo pode ser esclarecido pela ciência tradicional. Eu estou usando isso como um futuro, mas isso já acontece. Isso já acontece. Nós temos diversos físicos quânticos que associam o estudo da física e até explicam a vida, a reencarnação, a própria ideia de Deus com, a ciência, com a ciência que nós detemos já. E olha que é uma ciência capenga. Não estou aqui menosprezando a ciência. Eu só estou dizendo que ela tem tanto ainda a crescer. No próximo salto que ela der, vai ser o salto, aquele salto, sabe, da ciência. Nós tivemos o salto com Newton, nós tivemos o salto fenomenal com Einstein, que daí em diante veio a física quântica, e agora a próxima é uma física que vai ser integrativa. Ela vai fazer esse link, essa integração entre a espiritualidade e a ciência, constatando que tudo é a mesma coisa, só são linguagens diferentes. A única coisa que vai precisar cair por terra, como dizem os nossos irmãos protestantes, é o preconceito, porque o preconceito ele limita muito. Os nossos colegas e irmãos cientistas muitas vezes não avançam por preconceito. Quando eles chegam em determinado tema, não, isso é coisa de religião. Aí desviam ou param. Mas vai chegar o fundo do poço, vai chegar o momento do encostar na parede, em que eles não vão ter como correr. Vai ter que explicar aquilo de uma forma ou de outra. A realidade do espírito é uma coisa que precisa ser explicada. Hermes, com essa pandemia de Covid, os casos de EQM multiplicaram muito. Então, isso agora é conversa de mesa de bar. As pessoas conversam isso dentro dos ônibus. Então, foi uma coisa que aconteceu muito. E esse saculejar não vai chamar a atenção dessas pessoas. Nós temos canais com 500 mil seguidores no YouTube tratando de EQM. Canais de cientistas. Eu até sugiro que vocês deem uma olhada, se chama Afinal, o que somos nós? É o nome do canal. É um canal de 2 físicos brasileiros, nada relacionado a espiritismo, nem a religião nenhuma. E eles fazem relatos, a pessoa mesmo vai lá, relata o seu caso de EQM. Tem casos impressionantes, como a ciência pode ignorar tudo aquilo, por quanto tempo vão ignorar. Né? Então você está sendo operado e está assistindo tudo, e no outro dia diz o que o médico falou. Que loucura é essa? Então, o caminho é superar o materialismo, né? Sim, eles vão se superar, eles mesmos se superarão. Eles chegarão naquele ponto em que, de ruptura, o ponto de ruptura, o ponto crucial, em que eles se sentirão a necessidade, o rompimento vem naturalmente. Quando Einstein
deu pontapé na teoria da relatividade geral, e aí daí foi um pulo para as teorias quânticas, porque Einstein já era a física quântica ali, né? Só aquela questão do tempo que ele se enrolou um pouquinho, mas depois foi esclarecido, ele mesmo retificou isso antes de morrer. E corrigiu, né? Viu que estava correto. Aquilo ali foi um salto impressionante, foi um ponto de ruptura. E ele fez aquilo por quê? Porque a teoria de Newton explicava perfeitamente os movimentos e as relações entre os corpos gigantes. Quando a relação era entre corpos subatômicos, aquelas fórmulas de Newton não se encaixavam. Ou seja, ele foi encostado na parede, a ciência foi colocada na parede e diz, olha, dê um jeito, resolva isso aqui. É claro que existe a realidade aqui. Agora eu quero uma explicação. Então vai chegar esse mesmo ponto, é um ponto crucial, um ponto de ruptura em que a ciência vai ter que se submeter ao estudo dessa realidade. A realidade espiritual, a realidade extrafísica, chamem como quiser, mas é uma coisa que é independente de religião, é uma coisa relacionada à nossa própria estrutura parafisiológica. Né? A ciência precisa entender o homem não como um ser físico. O cérebro humano não é a consciência. O cérebro humano não fabrica consciência. O cérebro humano é um hardware usado pela consciência para se manifestar nesse plano físico. Isso precisa ser entendido, e é tão óbvio que às vezes eu acho que eles entendem, só não querem aceitar. Porque é muito óbvio. A questão da memória, da holomemória, da memória total, muitos cientistas já estudam isso. Olha, aqui atrás de mim, parece que eu já citei quase todos os livros, né? E atrás de mim tem desse cara que é um físico quântico indiano. Deepak Chopra. Você é a sua cura. Certo? Ele tem vários livros relacionados a isso. E ele tem um que se chama A Cura Quântica. Eu tenho também, só que é em PDF? Digital. Digital, né? E-book. Se chama Cura Quântica. Ele faz toda a ciência dele, todo o estudo dele é relacionar física e espiritualidade. Ele e o Amit Goswami, que eu tenho também todos os livros dele, já citei alguns aqui. O principal deles é Deus Não Está Morto. É um livrão. Né? E A Física da Alma, outro livrão. O livro é 80% física. Não fala em Jesus, em Deus, em nada disso, só física. Mas olha aí, Deus não está morto. A Física da Alma. Ou seja, ele faz o link perfeitamente da espiritualidade com a ciência. Esses caras, aos poucos, vão aparecendo, um aqui, outra colar, já é uma realidade, ninguém pode ignorar. Ok, então, diante de tudo que você expôs aqui, e como avaliar, então, a doença sob esse aspecto espiritual, né? Seria um castigo divino por nossas falhas anteriores, atuais também? Seriam punições dos nossos pecados? A gente já até beliscou esse assunto, né? Pô. Disse que não se tratava de castigo, nem de nenhum tipo de punição. A doença, há algumas, grande maioria delas, difícil a gente aceitar, mas é verdade. A grande maioria das doenças são drenagens, exonerações, são curas. Então a gente está repercutindo no físico, drenando no físico, drenando, exonerando, retirando. Então a gente está se curando, é isso? Curando. A doença é interessante isso, né? Quer dizer, nas existências a gente vai se curando, vai purificando aquilo que nasceu limpo e se sujou, digamos assim, isso, em algumas encarnações, e depois está depurando. A gente vai se sujando, ora por ignorância, ora pelo livre-arbítrio e a irresponsabilidade mesmo. Né? No dia que
e eu digo sempre isso aqui nas nossas conversas, aquela metáfora da saída do paraíso, do Éden, de Adão e Eva sendo expulsos, aquilo aconteceu quando o quê? Quando eles comeram da árvore do fruto proibido, que era a árvore da sabedoria, do entendimento. A simbologia disso é o seguinte: no momento em que nós conseguimos captar, entender as coisas, a realidade, o bem e o mal, nós somos expulsos no sentido de que, daí em diante, tudo que fizermos é responsabilidade nossa. Há o efeito, né? A gente não pode atribuir responsabilidade a uma criança de 1 ano que quebrou um prato, que quebrou alguma coisa, porque ela é totalmente ignorante quanto à realidade do prato, da necessidade e tal. Mas no momento que ela sai do paraíso, ou seja, no momento que ela entende que o prato não pode ser quebrado, que pode machucar uma pessoa, que pode causar dano a outrem, nesse momento em diante, aí ela já se responsabiliza. Claro que em gradações que vão evoluindo à medida que a pessoa vai crescendo e tendo essa capacidade, né? Então é isso. Olha o que diz André Luiz no mesmo livro que citei, no mesmo capítulo 10 que citei, um trecho bem pequeno, mas também muito forte. Olha o que é que ele diz, o que é a carne. Porque a gente pensa que a carne é tudo, mas olha o que é a carne. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial, no perispírito. Carvão milagroso, Hermes, você deve lembrar de um negócio chamado borrão. Era uma espécie de carbono. A gente colocava quando queria transferir, né, de um lado para o outro. O carvão milagroso é isso, ele filtra, ele é um filtro, a carne é um filtro, é o borrão, é o mata-borrão. A gente usa a carne para expelir, para regenerar esses erros do passado que vieram impregnados no perispírito, no corpo substancial que André Luiz falou aqui. É o carvão milagroso, absorvendo nos tóxicos, os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo espiritual. A gente traz isso, de vidas e vidas. Isso repercute na carne, é natural, não é um castigo, é uma repercussão natural da lei, é da lei, tá? E a gente olha aquilo, às vezes um braço enfermo, um coração doente desde pequeno, e a tendência da gente transferir a responsabilidade, que é um mecanismo psicológico. Quando o aluno chega em casa com a nota baixa e diz para o pai, pai, eu tirei 5, mas a culpa foi do professor. Então a gente diz isso, mas a culpa foi de Deus, que me castigou. Ah, mas te castigou por quê, rapaz? Não, isso foi coisas que meu pai fez, o que minha mãe fez, o que alguém da minha família fez. Aí piorou tudo, porque ele criou uma responsabilidade objetiva que nem no direito penal humano é admitida. Alguém cometeu o crime e você, que é filho do camarada, vai pagar pelo crime. Para finalizar aqui, Cláudio, e a gente falando sobre doenças e as curas, né? Com o desencarne, a pessoa doente não estaria livre da enfermidade e do sofrimento? Muita Qual gente seria, pensa isso. qual seria a proposta espírita, então, para a cura das doenças? É verdade, Hermes. Muita gente pensa que quando morrer fica tudo bem. Tem uns que dizem assim, descanse em paz. Aí descanse nada, se lascou em paz. O pé de boi, na outra vida, vai sofrer do mesmo jeito, porque ele vai condensado com aqueles condicionamentos. Se ele não tinha braço aqui, vai não ter braço lá, mesmo podendo ter 3 braços, porque o perispírito ele pode fazer o que quiser com ele. Às vezes o camarada se projeta e está nu. Aí diz, bicho, eu estou nu, aí volta para o corpo. Se ele tivesse lucidez, ele só plasmava uma roupa, né? Bem, veja o que diz André Luiz sobre a morte e resolver essas questões. Quem está esperando para ser feliz depois da morte, se ligue no que ele vai dizer aqui. Alguém pergunta, é por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo? A morte não é redenção? Aí o ministro Clarencio diz, nunca foi. Aí olha só essa passagem que merece até gravar.
O pássaro doente não se retira da condição de doente, de enfermo, tão só porque se lhe arrebente a gaiola. O camarada não deixa de estar doente, o pássaro não deixa de estar com o pezinho quebrado, a asinha quebrada, só porque a gaiola quebrou e ele se livrou. Então a gente está na gaiola do corpo. Quando ela quebrar, que a gente se livrar, a gente leva tudo que é doença. Porque essas doenças só repercutem no físico. O físico é o carbono, é o espelho. Elas só repercutem. Na verdade, elas estão impregnadas como um DNA, como um carimbo forte ali no perispírito. O perispírito tem essa holomemória de tudo que você fez durante todas as suas encarnações e todas as feridinhas que você teve, que você mesmo causou com suas atitudes. Então, é impressionante essa fala dele, né? Toda cura, portanto, é autocura. Não é? Toda cura é autocura. A medicina cura o corpo, mas se eu não fizer um trabalho de autoconhecimento para resolver a causa daquilo, eu vou carregar aquilo com várias encarnações, talvez, dependendo da gravidade, né? É isso. Exato, até o Vicente colocou aqui, as rezadeiras que curam crianças, né? Cura, eu já tive muita espinhela caída, Vicente. E a rezadeira, eu levava lá, era... Espinhela caída, Dona Chiquinha, eu chegava lá, dor de ouvido, aí ela, esse menino tá com espinhela caída. Aí, um mês depois, chegava lá, garganta, ela, eita, tá com a espinhela caída. Quer dizer, o diagnóstico era o mesmo para tudo, sabe? Mas o bacana era que resolvia. Porque as rezadeiras, as benzedeiras, Vicente, colegas, são médiums fortíssimos, passistas impressionantes. Eles têm energias revitalizadoras, eles conseguem captar da natureza essas energias, esses plasmas, essa fitoenergia, eles captam, muitas vezes durante o sono eles se projetam, vão à natureza, captam essas substâncias, trazem e aplicam em você. Então ali ela, coitadinha, ela na ignorância dela, a dona Chiquinha que eu ia, era casinha de taipa, aí tinha vários santinhos na casa dela, pobre, chãozinho batido, aquele cheirinho de carvão, porque ela cozinhava no fogareirozinho de carvão, e pobrezinha, um lençozinho na cabeça, eu lembro perfeitamente, eu era criança, mas lembro de tudo, porque o evento era sempre muito chocante, ela me benzia com aquelas ervas, né? Na verdade, ela ia no quintal, puxava ali um pedaço de folha daquela ali e resolvia. Aquilo é um passe. Ela energizava, ela exteriorizava. Essas rezadeiras geralmente são ectoplastas poderosíssimas. E isso é um dom natural. Um dom natural, ela traz, ela desde criança tem aquilo. E sabe, né? Não precisa estudar, não precisa ler Kardec. Isso é natural. Como na minha terra, lá na Paraíba, quando meus tios adoeciam, minha avó adoecia, não tinha hospital, não tinha luz, não tinha nada, nem carro. Meu avô pegava um cavalo e andava léguas no cavalo atrás de Seu Abelha. Seu Abelha era um outro agricultor que morava a 2 léguas, mas Seu Abelha dominava, desde sempre, a arte de extrair da natureza extratos que curavam. Olha que coisa. Quem ensinou a Seu Abelha? Ele ia ali numa planta tal, de cajueiro tal, colhia uma folha de cajueiro, fazia uma determinada substância, um mel, toma, leva lá. A pessoa levava, foi a fé que curou? Não foi o ectoplasma que ele jogou ali, junto com a fitoenergia da natureza, que ele já sabia qual a energia específica para aquele caso, e curava. Estão aí todos vivos, curados com os remédios de Seu Abelha e com as benzedeiras. Eu tenho casos excepcionais, fortíssimos, para contar de benzedeiras dentro da minha família, que a gente vivenciou. Fora esses meus da espinhela caída, que chega a ser risível, eu tenho coisa séria mesmo. E eu acredito muito, e é uma coisa real, não se trata de crença. Eu sei, como dizia Jung, eu sei. O pessoal gostou da espinhela caída. Porque esse pessoal que gostou boi, aí, né? Pé de boi. Esse pessoal que gostou aí, tudo em teve também, não quer dizer, viu? É tudo E é das peão roxo. antigas aí, ó.
É, a gente está dizendo que É o isso pinhão aí. roxo, as folhas murchavam, né? É isso. É. Aí ela já sabe, viu? Pois é. Cláudio, obrigado. Você já mostrou, acho que todos os livros aí que você ia mostrar hoje, né? Ou tem mais algum? Deixa eu mostrar só o do Robson Pinheiro, que é um livrão. Medicina da Alma. Robson Pinheiro. É um livro capa dura, todo em papel de qualidade. E todo ele ilustrado. Muita qualidade no livro do Robson. E outra coisa, viu? Tem muito livro do Robson que eu leio, 3 páginas e jogo fora. Esse aqui você lê e relê. É um livro absolutamente técnico, muito bom. É pelo espírito Joseph Kleber. Muito bom. Excelente. O Ok, resto eu já Cláudio. mostrei. Tem esse aqui do Ramatiz, ó, Mediunidade e Cura. Sempre mostro também Ramatiz, né? Adoro Ramatiz, adoro mesmo. É do Ercílio Mais, o médium. E basicamente é isso. Tá ótimo, excelente. Obrigado aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Seu Valdemir está dizendo o quê aqui? Atira a primeira pedra aquele que não pecou. Não adianta negar. Quem mais nega, mais usou rezadeiras. Esse aí é um que sempre andava por lá. Cláudio, um abraço. Obrigado. Boa Valeu, noite. meu irmão. Valeu. Obrigado a Espero todos. estar aqui de volta, né, com você na próxima sexta-feira, se Deus permitir, ok? Isso aí. Grande abraço. Até lá. Nem pedi os likes.